Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas Conversas Sem Fronteiras. Eu estou muito feliz de estar convosco para mais um episódio e um episódio super especial. Hoje recebo dois pastores que eu amo bastante e que eu considero também meus pais. Então eu queria dar as boas-vindas ao pastor Buki e ao pastor Balango. Bem-vindos ao nosso podcast. Amém. Pai, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer tê-la aqui. E estamos aqui neste teu programa que temos visto com muito gosto. Amém. Que Deus abençoe. Também é um prazer estar com o nosso pai, pastor Remígio. É sempre uma fonte de inspiração para nós. Amém. Deus abençoe. Amém. Então nós vamos ter um episódio muito interessante, porque vamos falar de um tema que eu tenho certeza que todos vocês têm não só uma curiosidade, mas alguns de nós já buscou saber um pouco mais sobre isso. Então nós vamos ter os nossos pastores hoje para partilhar um bocadinho com cada um de nós sobre paternidade. E eu espero que vocês fiquem atentos, porque vai ser uma conversa muito impactante, muito importante, porque estaremos a falar não só sobre a paternidade de Deus, mas principalmente da questão da paternidade dentro de casa, né? Das feridas que nós temos e como podemos ser bons pais no meio de todas estas questões na nossa sociedade e também dentro da nossa caminhada cristã. Então, a primeira pergunta, antes mesmo de irmos ao mais profundo deste tema, para os meus pastores é: o que é de facto paternidade? Porque muitas vezes quando nós vemos sobre paternidade, falamos muito sobre a paternidade de Deus, mas hoje também queremos explorar esta questão do ser pai, e nós temos aqui dois pais. Então, o que é paternidade? Se calhar, permita-me que eu comece, porque papai é o nosso pai. Sim. Então, se ele falar, não vou ter mais o que dizer. Enquanto ele pode corrigir o que eu fosse falar. O que é paternidade? É ser pai. É gerar filhos. Mas, calhar, a paternidade não é somente gerar, é também gerir. Uau! Gerar e gerir. E gerir. Gostei. Porque gerar é um ato biológico. Por vezes, nós podemos gerar filhos mesmo não querendo. Sim. Imagina episódios de violações e tal, acaba surgindo um filho que nós não quisemos, mas geramos. Sim. Depois disso, querendo ou não, há que Gerir. aquele filho. Então, paternidade é a capacidade, a habilidade biológica dada por Deus de nós procriarmos. Lembra-se da definição básica daquilo que é o ser vivo: nasce, cresce, reproduz. Essa é uma capacidade que Deus nos deu, e começou mesmo lá na origem, quando Deus disse: multipliquem-se e encham a terra. Sim. A fórmula para acontecer esta multiplicação é a capacidade de nós, falando uma linguagem vulgar, nascermos, de podermos nascer os outros filhos ou gerar filhos. Portanto, se nós fôssemos todos obedientes e tivéssemos todos a capacidade, pelo menos nesse quesito de multiplicarmos, seríamos felizes, porque pelo menos cumprimos um requisito, que é gerar filhos. Pois vem o mais complicado, que é gerir filhos. É o que eu posso dizer para começarmos. Muito bem. Agradeço a explicação que o pastor Balango acabou de dar. Não tenho muito a contrariar ou acrescentar. Na realidade, muitas das vezes há filhos que nascem por acidente, mas geralmente pessoas planificam, sobretudo nos dias de hoje, para terem filhos. E quem tem filhos tem que estar preparado para poder criar os filhos de tal maneira que os filhos não se sentem abandonados, sentem que têm pais de verdade. E, então, é a única coisa que eu posso acrescentar. Mas, em boa verdade, fazer filhos e gerir filhos, isso anda de mãos dadas.
Obrigado. Yeah. Eu achei muito interessante esses dois pontos, porque não é só sobre gerar filhos, né? Porque, infelizmente, nós estamos numa sociedade, ou talvez a nossa cultura tenha colocado isso dentro de nós, dentro dos nossos pais, que nós só geramos filhos e cuidamos parcialmente, vamos dizer assim, de forma financeira. E enquanto os pastores estavam a falar, eu também acabei percebendo que não é só trazer ao mundo, mas também não é só apoiar ou gerir as questões financeiras. Tem outras questões que precisamos ir um pouco mais adiante, né? E uma coisa muito interessante é que acho que a nossa sociedade ainda não olhou para esses outros pontos. Então, queria ouvir do pastor Book, além da questão financeira, nós falamos muito também da questão emocional, daquele carinho de pai de verdade. Então, como é que o pastor vê essa lacuna que nós temos dentro da sociedade, mas também entra no seio da igreja, porque nós ainda conhecemos homens de Deus, mulheres de Deus cristãos, mas não conseguem gerir esses filhos e suprir essas lacunas emocionais de paternidade. Só estão ali para pagar a escola, a querer resultados da escola, mas não tem aquele carinho de pai para os filhos, não dão essa parte emocional, né? Muito obrigado. Isso seria uma falha que muitas das vezes muita gente na sociedade comete. Eu sou pai, sou avó, sou bisavó. Eu sou um pai ou um avô, um bisavô que não estou a viver com os meus netos, nem meus bisnetos. Não porque não posso, Uhum. mas eu parto do princípio que um pai tem que estar com os seus filhos para poder dar a educação que quer, para poder estar com eles nos momentos mais importantes do crescimento. As crianças querem crescer ao lado dos pais, não só da mãe, também do pai. As crianças fazem perguntas. É muito importante que um pai tenha tempo para a família. Nós, pastores, alguns saltam, porque o fato de ser pastor não significa que tem que ignorar a família. Uhum. É Deus, família, igreja. Se inverter isto, nada vai andar bem. Sim. O filho, quando quer pai, tem que ter o pai. O filho, quando quer mãe, tem que ter mãe. Eu criei os meus filhos, os primeiros, na realidade, eu estive fora, trabalhava na África do Sul, e mesmo olhando para essa diferença, os que nasceram eu cá presente, os que nasceram eu na África do Sul, tem muita diferença, porque cresceram sem aquela aproximação com o pai. Uhum. Mas os que nasceram cá já tinham mais aproximação e temos mais amizade, porque para ensinar a criança tem que ter amizade com a criança. Amém. As crianças precisam de ter pais como amigos, pessoas da confiança, conselheiros. E alguns pais, quando uma criança vem, faz uma pergunta, diz: vai ter com a tua mãe. Exatamente. Pior se é uma menina. Mas mesmo que seja uma menina, se escolheu o pai, tem um propósito pelo qual escolheu o pai. Então o pai tem que ser aquele que responde à filha o que quer. Eu, na minha experiência, não permitia que os meus filhos passassem refeições separados comigo. Tempo de refeição é tempo da família, nós todos estamos na mesa, oramos todos, comemos juntos. Você tem que ver que tipo de comida o teu filho gosta, o que é que não gosta, o que come, o que é que não come. E se o teu filho está na mesa e não come, tem que ser uma preocupação. Yeah. Isso é verdade. Ou está doente, ou comeu em algum sítio. O teu filho não pode ser aquele que se alimenta fora da casa sempre. Isso não é bom, porque você não sabe onde está comendo. Uhum. Eu diria que um pai tem que estar presente, físico, emocional, financeiramente. Eu disse que não vivo com os meus netos, não porque não gosto, mas acho que os meus filhos estão a fazer muito bem, criar os próprios filhos deles. Os meus netos passam um fim de semana comigo, temos brincadeiras, mas quem que tem que criar o filho é o pai. Amém, amém. Pastor Balanco, eu sei que o pastor Balanco também concorda com esta questão
como é que o pastor Balango vê a nossa sociedade, principalmente dentro da igreja, porque nós também queremos falar para os irmãos em Cristo, principalmente, porque nós já temos conhecimento sobre a palavra. Então, como estes homens cristãos podem ser bons pais, já tendo o exemplo de Cristo, porque às vezes as pessoas já têm feridas e quando nós somos adultos é um pouco mais difícil mudar algumas coisas na nossa vida por causa das consequências do amor que nós recebemos, da forma como nós crescemos, mas como ser um bom pai se não tivermos um bom pai? Bom, considero a pergunta esta última. Como ser um bom pai, não tendo um bom pai. É difícil, mas não é impossível. Sim. Porque muitos de nós não nascemos crentes, tornamos-nos crentes. Nós, como Pedro diz, nós que não éramos pessoas, mas Deus nos trouxe de lá da escuridão, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém. Quer dizer que um pai que tenha sido, ou seja, que não tenha tido o exemplo de um bom pai, pode muito bem se tornar um bom pai. É verdade que lacuna sempre há, porque há coisas que nós aprendemos quando você tem um ferimento, ou aleija-se e tudo mais, passa por cirurgia, a dor passa, mas a marca fica. Sim. A marca de não ter tido um bom pai, ficou. Mas não é por isso que ele deve ser também um mau pai. Não. Eu, pessoalmente, não conheço meu pai. O meu pai morreu, eu tinha 1 mês de vida, segundo a história. Mas não é por isso que eu quero ser um mau pai. Pelo contrário, se eu puder ser 2, 3 vezes pai para os meus filhos, você, Amém. e dizer a eles que, olha, eu não tive pai, não tive o carinho, o prazer de ser carregado nas costas pelo meu pai, passear com meu pai, e cortar cabelo com meu pai. Não tive esse prazer, mas esse prazer eu vou dar aos meus filhos. Então, é possível você ser um bom pai, não tendo tido um bom exemplo. Sim. Mas aí tem a questão crucial, que é Cristo, que nos transforma a nossa mente, que diz o que é que nós devemos fazer. De fato, minha irmã, nós falhamos muito atualmente na nossa sociedade, principalmente os mais jovens, né? Sim. Falhamos muito. Claro que há exceções, né? Falhamos muito porque você vê um jovem que de segunda a sexta-feira, das 7 às 16, está no trabalho. Sim. Se for um jovem muito dedicado à igreja, quando volta ao trabalho, Vai à igreja. está na igreja. Então não tem tempo para... Não é maldade, mas ele ocupa-se demais com as coisas de Deus e não escolhe as coisas mais importantes. A parte mais importante. Temos as Martas e as Marias. Não consegue escolher a parte mais importante. Porque, olha, eu tenho dito, não é somente como pai, como família. Olha, se eu der um exemplo um pouco bruto, mas é um exemplo. Se eu morro, 1 ou 2 meses depois, a igreja vai ter um substituto para o meu lugar. Sim. Nem que eu seja o pai dessa igreja, aquele que fez de tudo para a igreja crescer, mas 1 ou 2 meses a igreja não pode parar. Tem que ter um líder. E a minha casa? Os meus filhos? Os meus irmãos? Eu tenho 4 irmãs. Você não sabe como eu mimo minhas irmãs. Porque eu sei que se eu morrer, elas não têm mais irmão. Têm marido, têm filhos, mas não têm irmão. Então é preciso nós suprirmos essa parte da família. O pai, como o nosso pai dizia, tem que estar presente. Olha, é importante o pai ser um bom provedor. Sim. Você vê que essa criança tem um bom pai e essa tem um bom pai. Mas tem o mais importante, ambas têm um pai. Sim. Agora, as condições, claro que oferecem boas condições. Mas educação não é dinheiro. Sim. Não é. Nós outros, a maioria de jovens da nossa idade, não estudaram em escolas privadas, escolas não sei o quê. Estudaram em escolas públicas. Sentamos embaixo, íamos à escola sem chinelo. Nós falamos
Preparamos-nos, porque temos uma base sólida, que é a família. Hoje em dia, o pai paga a carinha escolar para crescer a escola. A criança tem lancheira, tem lancheira de criança, põe lanche, fica lá das 7 às 16. Educação, como chama? Educação não, como chama? Escolaridade, Sim. excelente. Educação, onde é que Sim. está? Nós vimos agora um exemplo mau de umas crianças que violaram outra criança. Que exemplo de sociedade tem? Você acha que os pais daquela criança estão aonde? Então, o pai não é só aquele que, vamos lá, paga a escola, paga a viagem. Não, a presença física. Sim. Sentar, como o papai disse, sentar na mesa, conversar, contar piadas, rir. Isso é educação. São essas Exatamente. coisas que nos marcam. Quando nós crescemos, queremos ser como o nosso pai foi. E é verdade que, infelizmente, podemos não ter boa referência do Sim. pai quando não tenha sido um bom pai. Mas nós podemos mudar o paradigma. Eu quero ser um bom pai, quero ser um pai presente. O seu filho pode estudar engenharia, você não entende pata vida de matemática, mas pode ajudar teu filho. Meu filho, tuas notas, como é que vão? Isso é uma ajuda maior do que de um professor. Você não entende biologia, mas vai estar com a sua filha. Minha filha, não sei o que, tuas notas, você vai conseguir. O pai é um adepto, é um torcedor, como chama? É quem sustenta. Sim. Suporta, que suporta, Suporta. mas no sentido de ajudar os filhos. Meu filho, você pode. Eu gosto daquele filme que nós vimos, Desafiando os Gigantes, daquele coach que ajudou aquele rapaz. Sim. Você pode. E o rapaz pode. Teve alguém que ajudou. Sim. A vida, filha, é cheia de dificuldades. Então, quando a criança apanha dificuldade na rua, tem que apanhar facilidade em casa, no bom sentido. Sim. Tem que apanhar um indicador. Que, Sim. minha filha, isso pode ser possível. É difícil, mas é possível. Você também pode. Então, aí está o papel do, mesmo não tendo tido um bom exemplo de um pai, mas aí está a palavra de Jesus. Jesus é quem nos transforma. Amém. Transforma a nossa mente. A gente vive de amor. A gente mostra o amor, planta o amor. E o melhor lugar para plantar o amor é em casa. Amém. Em casa no geral, mas num sítio especial é na mesa. Onde sentamos com nossos filhos, conversamos, ensinamos como uma criança come, como desse, e sem telefone na mesa. Sim. Aí estamos a forjar, como dizia uma disciplina política, a forjar o homem novo, né? Como sentar, como dialogar, conversar a oração do dia. O pai fala dos seus colegas, bom sentido, né? Isto, mais aquilo. A mãe fala dos colegas, as crianças falam dos colegas. Todos acabamos sabendo tudo. Os meus filhos conhecem meus colegas, mas nunca viram. Uau. Nós conhecemos as colegas da minha esposa, nunca vimos. Conhecemos os colegas dos filhos, porque ali em casa a gente é pai, filho, amigo, irmão. A gente partilha informações. Amém. E isso melhora a sociedade. Para além de falarmos coisas de educação, de casa, de escola, a gente condena coisas que a gente vê na rua. Então, se toda casa pode ser uma mini sociedade, uma mini nação, então teremos uma nação boa. Amém. Porque as coisas estão bem em casa. Não há como estarem. Mas, Mas na fora. igreja, tudo que está mal na igreja é consequência, parte de casa. Então, tudo começa em casa. A conversa, o amor, vestir bem, tudo é em casa. Então, você não vai passar vergonha na rua. Agora, se não fala com a sua esposa, não fala com o seu filho, vai dizer o quê? O filho não fala com o pai. Exatamente. Funciona. E tem uma coisa muito interessante que o pastor Buque trouxe na abordagem, é aquela questão de dizermos, vai falar com tua mãe, vai falar. E é interessante que eu, em particular, já ouvi muitas vezes. Já ouvi isso na questão de alguns pais terem medo de ter essas conversas, porque, não, é menina, não pode conversar comigo como homem, mas também quando o filho faz alguma coisa errada, quando o filho faz alguma coisa errada, é teu filho, tua filha. Então, isso em algum momento é chocante, é mau, porque eu acho que para as meninas, uma consequência que
eu vejo, muitas vezes até dentro da igreja, é que porque nós não temos esse lugar de segurança, como o pastor esteve a falar, esse lugar de casa, de um pai presente traz segurança para nos abrirmos, para falarmos sem ter medo. Então, tudo aquilo que eu não consigo dentro de casa, eu procuro fora de casa. Então, temos muitas meninas à procura de este amor. Elas não entendem que é o amor do pai, mas procuram nos homens uma atenção que elas não recebem pelo pai. Procuram fora de casa, mesmo que elas tenham dinheiro, um pouco de atenção que elas não recebem dentro de casa. E eu lembro que eu vi uma frase muito interessante sobre essa questão de afeto, de nós condenamos muito, como pais condenamos muito nossos filhos por fazerem algumas coisas feias fora de casa, mas é só uma consequência daquilo que eles não recebem dentro de casa. Claramente não estamos a dizer que todos os filhos serão perfeitos, né? No final do dia nós temos uma escolha de seguir os conselhos dos nossos pais ou seguir os nossos próprios caminhos, mas percebemos que existe uma influência da nossa atitude, da forma como nós nos comportamos, começando dentro de casa. E é triste, porque dentro da igreja nós temos muitas pessoas que ainda estão feridas. Muitas pessoas mesmo. E é neste ponto que eu gostaria de entrarmos um pouco mais na questão do filho, né? O pastor esteve aqui a partilhar a experiência de não ter tido um pai, mas ainda assim isto também ter sido, vamos dizer, um catalisador para ser um melhor pai para os seus filhos. E também nos deixa numa posição de nós podemos escolher ser melhores, mesmo não ter tido o melhor. E também o pastor Bico partilhou, quando esteve longe, os seus filhos não tiveram talvez aquele calor de pai, mas os filhos que tiveram um pai presente, não só fisicamente, porque existem pais presentes, mas ausentes, mas essa presença de pai, eu pelo menos consigo ver nos filhos, né? Como são próximos, como não há medo, como podem falar com o pastor. E, vamos dizer, é uma inveja boa, porque todos nós gostaríamos de ter um pai assim, né? Um pai presente. Mas olhando para o filho, como é que, como pastores neste caso, né, e também como conselheiros, porque eu sei que também são conselheiros, como é que lidam com pessoas que têm essas lacunas? Porque não é sobre pecado, é sobre uma ferida interna que não foi tratada durante muito tempo. E a ferida está lá porque ninguém tratou. Nós nos tornamos cristãos, nós estamos ali a louvar a Deus, e não é por falta de amor a Deus que essas pessoas têm, mas é porque tem uma ferida que nunca foi tratada. Como é que os pastores lidam com estas questões, né? Porque às vezes, principalmente homens geralmente não vão e falam que eu fui ferido com meu pai ou com minha mãe. Dificilmente expressam essa parte. As mulheres é um bocadinho mais fácil, né? Mas como lidar com estas pessoas que têm essas feridas muito profundas, e às vezes não conseguem se abrir, às vezes se abrem. Como é que, como pastores e conselheiros, lidam com essas situações? E se tiverem, claro, um testemunho, podem partilhar, claro, sem dizer o nome dos irmãos, mas para partilhar só para os irmãos que estão a escutar-nos, a ver-nos, também perceberem que é uma coisa real, não é de outro mundo, mas dentro da igreja também temos pessoas feridas com esta questão. É uma situação complicada. A Neima falou de homens não se abrirem, não falarem, mesmo quando têm feridas. Não sei como é que chegou a esse entendimento. Em boa verdade, é uma situação muito complexa, muito difícil. Mas nós procuramos ter o fórum próprio dos homens, que não é assim muito fácil juntar os homens para conversar e para saber um pouco do passado e para poder lhes ser útil naquilo que é falta. No domingo passado nós tivemos culto família. Aqueles que eram famílias biológicas, na verdade, demos tempo de orarem entre si. E eu lembro que vi algumas pessoas que estavam sós. Eu tive que orar por cada um deles, abraçando, orando. Nós procuramos a mostrar que nós que somos maus, éramos perdidos, fomos perdoados. Precisamos de mostrar que em Cristo Jesus, onde nós fomos perdoados, nós também podemos perdoar os outros. Amém. E quando o pastor Balanco estava a falar de um pai mau ou um pai ausente, em algum momento isso pode trazer
rancor para alguém, olhando para quem tem bons cuidados, que você tem, mas o teu não tem cuidado. Mas se nós baseamos na questão de Cristo, que morreu por nós todos, aí achamos a base de podermos saber que eu tenho minhas obrigações, segundo a palavra. Jesus, quando diz, filhos, obedecei a vossos pais, não coloca condições. Uma vez, os meus filhos me disseram que o meu pai, que até conviveram com eles, o vosso pai, eu não era quem mais gostava, mas ele me surpreende porque me trata de uma maneira que os outros que tanto gostei não estão me tratando. Era meu pai a desabafar com os netos. Eu tinha que fazer a minha parte. E nós, quando temos esta oportunidade, conseguimos mostrar às pessoas que temos que perdoar, temos que fazer o nosso melhor. Se nós seguirmos o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo diz, nada está perdido. Mesmo que não tenha tido, você vai ser o bom e isso vai deixar um legado para aqueles que estão lá. Mesmo se tiver a oportunidade de fazer isso para o teu pai, mesmo que saiba que teu pai, por motivo qualquer, fez alguma exceção, e você não segue esse caminho. É teu pai e tua mãe faz o que deve fazer. O que meu pai falou para meus filhos, acho que ajudou muito os meus filhos a entender que, afinal de contas, o nosso pai não tem rancor, o nosso pai sabe perdoar, o nosso pai sabe conviver. Os meus filhos conviveram com o meu pai, ajudaram o meu pai naquilo que eu não podia fazer. Isso é muito bom. Amém. Então, nós fizemos também na igreja mostrar que tem que haver esta parte em que nós perdoamos, procuramos fazer o nosso melhor. Porque se nós fizermos, se não recebemos nos homens, Deus vai nos pagar. Amém. Obrigado. Amém. Bom, se me permite comentar um pouco a respeito da forma bem elaborada como o pastor Luís colocou. E a questão da diferença, por exemplo, o pai dizer, vai falar com tua mãe, é alguma fragilidade nossa, do homem. Mas vamos lá recuar lá para o Gênesis. Primeiro Deus criou o homem. Sim. E antes de criar a mulher, o homem só tinha o trabalho de andar a dar nome a animais. E não tinha chatice de pessoa. Então, a terceira pessoa apareceu quando apareceu a mãe. Por isso, logicamente, se há assunto aqui, não é mesmo? É dela, ela é que trouxe a terceira pessoa. Meu Deus! Mas é só para descontrair. O mais importante é que na paternidade nós não competimos. Amém. Nós nos complementamos Amém. como pais. Mas é verdade, individualmente, alguém tem que marcar o filho. Eu não prefiro que os filhos amem mais a mim do que a mãe, mas gosto. Sim. Gosto. Porque nós dois somos quem geramos. E nós damos o mesmo amor. Mas há coisa individual. Sim. Há coisas nossas, mas há coisas minhas. Que eu, como pessoa, devo dar. Por exemplo, como disse, vamos dar testemunho. Quando estamos na mesa, eu, a esposa, os filhos, começamos a conversar, começamos a rir. E começamos a dar piadas. Então, a mãe fica a conversar, vamos ficar, nós somos família, né? A única que nossa família é a senhora. Então, ficamos a conversar. Então, a única da nossa família que adotou o apelido é a mãe. Nós temos... Meu Deus! Bom, mas isso, normalmente, os pais não... São poucos pais que ganham os filhos em relação à mãe. Sim. Porque é menina, é rapaz, são mais da mãe do que do pai.
É por isso que não existe filho do pai. Os filhos todos são da mãe. Não é o... Eu, por vezes, falo com o meu filho. Eu é que meti na escola. Claro, escolhi o curso, escolhi a escola, eu pago a escola. Claro, é meu papel de pai. Sim. Mas quando falta uma coisa, ele diz a mãe. Então a mãe me diz a mim. Então onde sentir com os dois? Mano, alguma vez teria cozinhado uma coisa? Uma vez zanguei contigo por me pedires? Então, por que não vais diretamente a mim? Não estou a expressar mamã. Mas você pode pedir diretamente, meu filho. Sim. Quando você tem uma coisa perto de mim, porque eu não posso fazer isso aí. Mas percebi que ele sente-se mais com a mãe, contato com a mãe. Yeah. O pai tem aquela figura de pai, mas não é problema. Sim. Ele sabe que se disser a mãe, vai chegar ao papai. Então, acho que aí não é problema, como eu disse, nós estamos a competir. Competir, sim. Não, nós nos complementamos. O importante é que ele não tenha problema na escola. Se é mãe ou pai que resolveu, nós ganhamos como família. Amém. Portanto, aí nós complementamos. Não é? Agora, quando existe este ambiente, me desculpe os que estão nos ver lá de casa, se os pais fizessem um trabalho como deve ser, essa parte que vou pedir desculpas, nós não teríamos agentes de gulaia lá fora. Exatamente. Não precisaria. Yeah. Porque a grande conselheira é a mãe. O conselheiro é o pai. pai. Há alguns que têm a chance de ter avó, tem o avô. Amém. Não precisaríamos, porque, com todo respeito, não quero de modo nenhum. Sim. Não quero. Que Deus me perdoe. Só quero dizer que o que nós buscamos fora está em casa. Exatamente. Nós temos ambiente em casa. O ambiente são, saudável, cristão e biblicamente recomendável. Amém. Agora, toda ajuda de fora é científica, é gerada. Porque aconteceu, não tá, fizemos isso, deu certo. Mas isso são fórmulas universais. Sim. Mas a base está em casa. E é por isso que Cristo vive em cada família. Amém. E nós devemos ter Cristo como o centro Amém. da nossa família. Aí, as feridas que eventualmente tenham sido abertas, quer seja pela história, pelo passado, pela vida, temos alguém que pode ajudar a fazê-las passar. Sim. Sarar. Lembra-se, Isaías, mas ele tomou todas as nossas Amém. Amém. enfermidades Enfermidades. e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Então, a pessoa mais importante que nós precisamos em casa é Jesus. Porque todo o amor, conforme a Bíblia diz, Deus é amor. Amém. Se nós temos Deus em casa. E eu costumo falar nos casamentos, quando nós celebramos casamento, quando Paulo fala sobre casais, manda a mulher ser submissa. Não manda a mulher amar o homem, mas manda o homem Amar a esposa. Para mim, o verbo amar é maior do que todos, porque todos cabem no amor. Quem ama é submisso, quem ama ajuda, quem ama provê. Amém. Então, por isso ele seguiu, ama. E veja, até no relacionamento com o próximo, amai ao próximo, ama a ti mesmo. Amém. E veja, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis. Se nós temos amor original no nosso coração, olha, filha, mesmo te amando como você, Neima, como te amo, como minha filha, minha amiga e tudo mais, se você e meu filho tiverem problema, primeiro vou socorrer meu filho. Se der tempo, vou lembrar de si. Por quê? É meu sangue. Sim. Não. O amor tem isso. Quando você vê um pai que não é atento às crianças, isso é simplesmente uma aberração. Quando disse para darmos testemunho, eu tenho um testemunho de uma menina que eu não conheço, mas alguém a trouxe para mim. Sim. Teve problemas com o marido, aquelas brigas que acho que são normais, apesar de não podemos normalizar briga, né? Sim. Mas pronto, são normais. Só que foram um pouco, vamos lá, exacerbadas até o ponto de se separarem. Então a menina foi para casa com os filhos. E como viam distantes, foi de vamos dizer, não sei, a esposa de uma cidade para outra. Okay. E durante 2 semanas, as crianças não foram à escola.
Mas eu pergunto, que pai é esse? Que brigou com Com a a mãe? yeah. Ele está ciente que os meus filhos estão a perder a aula. Onde é que entram as crianças? Então, quando vieram ter comigo, disse, a primeira coisa, mamãe, vamos começar mais. Eu vou levar os teus filhos para a escola. E levei as crianças para a escola. O pai ficou envergonhado, levou a mulher. Então, um bom pai não pode permitir coisas básicas como a educação. Bate para o filho. Sim. Se ele tem alguma ferida lá, nós temos alguém, querida, se nós temos Jesus na casa, então temos Jesus na causa. Amém. Não há como não termos luz. E se temos Jesus, os problemas acabaram. Lá no barco, naquele exemplo vamos lá, da tempestade lá no mar, Jesus estava no barco, mas já dormia. Tempestade veio, com Jesus ali. É preciso despertar. Senhor, Amém. a gente está a morrer aqui. Yeah. Então, no lar também há tempestade, mas se temos Jesus, é só questão de acordá-lo. Yeah. E ele não vai falar contigo, nem com seu parceiro. Vai dizer tempestade, aqui é Tati. Mar, calma. E haver uma grande bonança. Amém. É isso. E é muito interessante porque eu estava a pensar um pouco sobre isso agora enquanto estavam a partilhar sobre principalmente nesse ponto das crianças. Uma vez estávamos a ter uma conversa com o pastor Buquem Zavala sobre isso, sobre por que as crianças sempre sofrem no meio desta confusão ou discussões de pais. E às vezes nós não, porque ainda não sou mãe, não tenho filhos, mas porque os pais, mesmo quando estão para resolver os problemas, as crianças estão no meio, ou eles estão a discutir no meio das crianças, e fica um cenário triste, porque nós não entendemos o quão estas crianças estão a ser influenciadas por aquele ambiente onde o marido e a esposa não conseguem resolver seus problemas num lugar onde não envolve as crianças, né? Por exemplo, eu cresci num lar assim, e eu conheço pessoas que cresceram num lar assim, em que de repente começam todos a gritar. Nós, as crianças, estamos ali, nós estamos a entender o que está a acontecer. Depois o pai fala mal da mãe, depois a mãe fala mal do pai. E é uma situação triste, muito triste, porque depois vemos crianças a tomar partido de uma coisa, e não é suposto que nós, como filhos, tomemos partido de vossos problemas, porque eles têm que ser resolvidos entre vocês e Cristo, né? Então, é um assunto que eu acho que nós ainda precisamos de trabalhar dentro da nossa sociedade, e eu acho que o nosso papel como igreja, o nosso papel como cristãos é muito importante, principalmente para esta área. E eu tenho uma pergunta ainda sobre isso. Será que as nossas congregações, será que as nossas igrejas falam sobre paternidade? Elas têm atenção sobre esta questão muito importante dentro da nossa sociedade? Ou ainda é vamos dizer, um tabu, uma coisa um pouquinho esquecida dentro das igrejas? Bom, eu podia dizer que falamos muito bem. O pastor Balango, quando estava a falar do filho que sempre fala com a mãe quando quer alguma coisa, eu na minha casa, quando criei os meus filhos, tinha uma orientação. Tudo que os nossos filhos querem, falem com a mãe. Isso me ajudou a criar os meus filhos num ambiente em que não havia corrida, alguém corre para aquele, corre para este. Falavam com a mãe. E tudo que eles queriam é a mãe que devia prover para os meninos. Mas na verdade quem estava a prover sou eu. Isso dava mais valor à minha esposa. E as crianças cresciam ver este ambiente. Era uma maneira de ensinar. Eles sabem que na verdade... Porque há sociedade, há famílias que... meus filhos, a mãe, que é a progenitora, não tem espaço. Aquela brincadeira que o pastor Balango estava a dizer que a única pessoa que é a família. Isso, às vezes, a nossa filha dizia, mamãe, nós somos buques. Mamãe não é buque. Então, não é brincadeira. Mas quando vocês vivem desta maneira, conseguem transmitir alguma coisa às crianças. Na igreja, o que nós vivemos em casa, se nós somos crentes de verdade,
vivemos em casa, vivemos na igreja. E isso impacta a igreja, Sim. impacta os crentes. Quando conversa, quando a mostra. Muitas vezes eu levantei na igreja a mostrar o valor, a necessidade de os pais conversarem com os filhos, terem tempo com os filhos. Um pai que conversa com os filhos, amostra os filhos e pergunta aos filhos o que é que vocês querem, o que é que vocês pensam. Eu lembro que nos momentos atrás, nos momentos de muita falta, eu fazia questão, quando fosse Natal, eu perguntava aos meus filhos qual é a parte do frango que cada um deles queria. Porque você dá isso ao teu filho, ele consegue ver que você valoriza o teu filho. E se todos quisessem a coxa, eu vi, ok, somos tantos, então tínhamos que comprar frangos que nos permitem todos ter coxa. O que sobra vamos pôr no congelador, vamos comer no outro dia. E alguns pais, na realidade, porque cresceram assim, não conseguem ver o valor, como poder conversar com uma criança, como poder sentar com uma criança, como procurar saber se a criança tem alguma necessidade ou não. Ou perguntar, filho, o que é que tu queres, o que é que tu pensas? O pastor Balango disse que o filho escolheu um curso. A nossa última filha escolheu o curso. Os outros meus filhos, eu escolhi o curso. Conversando, mostrando. Não foi uma obrigação. Eu acho que podia fazer este curso por isto. Um deles fez engenharia informática até o 3º ano. Chegando lá, eu pareci, filho, acho que aqui eu falhei. Muda para gestão financeira. E porque temos amizade? O menino aceitou. Depois de chegar ao 3º ano de engenharia informática, muda para gestão financeira. E concluiu. Isso por quê? Porque temos esta amizade. Agora, desde não, disse, papai, quero fazer medicina. Por quê? Quero ajudar pessoas. Eu não dei oportunidade a ninguém para agir. Disse, se quer ajudar pessoas, vamos apoiar a menina. E ela está a terminar, porque tem um propósito que supera as expectativas. Isso acontece quando há esta interação, há esta abertura, e nós não deixamos feridas. E eu falo isso perante a igreja, para mostrar à igreja que nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Mesmo adultos, nós precisamos de fazer isso. Neymar, há pessoas na igreja, eu falo, você não vai sair daqui da casa. Essa casa toda é tua. A tua casa não é casa do teu filho. O teu filho tem que ter a casa dele. Se você dizer ao teu filho que é a casa dele, você tem 5, 4 filhos. É a casa de todos os 5. Como é que vão viver aqui? E quando eles tiverem os filhos deles, onde vão ver os filhos deles? Cada criança cresce sabendo que aqui é a casa do papai. Exatamente. Se você puder ajudar, ajuda o teu filho a ter a casa dele. Isso é prático e isso eu mostro na igreja, mas tudo isso parte na conversa. Não há terrenos aqui, Maputo. Nigerianos têm terrenos aqui, nós aqui não temos terrenos. Temos demais. Então precisa de orientação e para sarar feridas. Amém. Obrigado, pastor, pela boa aula. De fato, nós falamos nas igrejas, é nosso papel, é obrigação. E nós que temos a graça, porque eu acho que ser líder, acima de chamada, é graça. Nós muitos não merecemos ser líderes, mas somos. Então, pela graça de sermos líderes, temos que influenciar a sociedade. Não somente com aquilo que nós lemos ou pregamos, mas sobretudo com aquilo que nós fazemos e somos. Sabe? A sociedade está doendo. Muito. E ainda bem que temos igreja, apesar de se falar tudo que se fala contra a igreja, mas experimenta um dia a igreja deixar de existir. A igreja faz um grande... Olha, se Jesus está preocupado com o mundo, é porque ainda tem igreja aqui. Imagina, você que entende um pouco da Bíblia, o momento que a igreja já não estiver aqui. O que é que vai ficar acontecendo aqui? Então, se o que nós vemos é difícil, imagina se a igreja. Porque nós lutamos, crentes, nós falamos, irmão, não faça isso, mas mesmo assim um crente ainda faz. Bate a esposa, ainda vai à barraca, ainda não sei o quê. Mas nós falamos para não fazer isso. Quer dizer que
o fato disto estar a acontecer de errado não quer dizer que não se aborta na igreja. Sim. Da mesma forma como um indivíduo tem filhos, educa-os, quer que vá à escola, mas há um que sempre... Isso é normal. Não devia ser, mas infelizmente é. A igreja tem assumido o seu papel de ajudar a sociedade, porque a igreja está aqui para influenciar Amém. a sociedade. Eu gosto da palavra igreja. Lá no origem, no grego, é eclesia, que significa chamados para ir. Quer dizer, a igreja está aqui dentro, mas o trabalho da igreja não está dentro, está fora. Amém. Amém. Né? Quer dizer, a igreja louva, canta, faz barulho naquelas quatro paredes, mas o impacto não pode ser dentro, tem que ser fora. Fora. Hoje em dia as pessoas dizem que já não acontecem milagres. Eu discuto isso, discuto com teorias com propósitos verdadeiros. Quer dizer, para a pessoa, milagre é ver um deficiente com perna esticada, é ver um surdo a ouvir, é ver um cego com olhos abertos. É isso só. Imagina mentes bloqueadas, homens presos pela droga, presos pelo álcool, e você liberta esse homem, começa a trabalhar, começa a fazer sua família, casa. Isso não é milagre. Pessoas que andavam sem horizonte nenhum. E a palavra entregou, chegou, a luz chegou, e a pessoa começa a ter esperança. Isso não é milagre. Pessoas que só passavam a vida para baixo. Chegou a palavra, abriu o horizonte. Então começam a ter expectativas, começam a ter esperança. Isso não é milagre. Lares que o homem não quer saber da esposa, não quer visitar a família da esposa, porque, como a gente diz na nossa cultura, lá na família da esposa já não pode visitar, não sei o quê. Você traz a palavra traz a renovação da mente. O pai começa a ser presente, amar a esposa, amar os pais dele, os pais da esposa. Isso não é milagre. Então, a igreja está fazendo bem o seu papel. Hoje em dia temos uma menina, nossa filha, nos entrevistar. Isso não é milagre. Amém. Então, Deus é bom, querida. Amém. Deus ainda escolhe pessoas dentro de famílias, vamos dizer, entre aspas, condenadas à morte, ao fracasso. E Deus promove, muda o cenário. Amém. E traz alguém aquilo que não era para existir, aquilo que não era para ser. E Deus faz aquilo que não era para ser, Amém. ser. Isso não é milagre. É. Então, a igreja, minha filha, ela está a fazer bem o seu papel. É verdade que temos que admitir que há falhas, Sim. como existem falhas em todo lugar. Nós temos um país, temos um governo. O governo acerta tudo? Não. Mas não é governo? É. O nosso país é um país que está tudo bem? Não. Não é país? É. A nossa educação está boa? Não. Mas não é educação? É. Então a igreja também acerta? Não. Mas não é igreja? É. Por aí. Há uma coisa que o pastor Balango disse quando diz que há milagres. Eu já vi pessoas a chorar. Muitas. Amém. Pastor, eu nunca tive paz. Quando eu entrei aqui, consegui ter, não consigo explicar. Meu Deus. A alegria que eu tenho, a felicidade que eu tenho. Em minha casa tudo mudou. Amém. Mas, sabe, se a felicidade não é milagre, então o que será milagre? A felicidade que Deus dá às pessoas quando conhecem a Deus, não há nenhuma universidade que ensina. Não há nenhum mercado que vende. Mas você vê uma pessoa crescida, culta, educada, a gemer, a chorar, diz, agora acredito que Deus na verdade existe, porque tudo que eu estou a ver. Então, há milagres. Nós não temos vídeos que nós demonstramos o que Deus está a fazer, mas há muita coisa que Deus está a fazer. Nós temos pessoas que chegaram na igreja porque não concebiam, não tinham filhos. Nasceram filhos. Só por oração. Há um rapaz, 20 anos, que não xará, que a mãe, quando veio, oramos, concebeu e disseram que vai fazer cesariana, não vai fazer cesariana. Deus disse que vai ter parto. Oramos. Quando devia ser operada na quinta-feira, na quarta-feira, entramos em oração, em jejum. Começou com dor de parto.
Correu, foi para a maternidade, teve parto. A médica chega no dia seguinte e queria aquela paciente para ter bebê. E aquela irmã vem e diz, pastor, esse só pode ter seu sará. Até eu disse, minha mulher, pois é, será? É um homem grande, Meu Deus. Remígio, só porque Deus fez isso. Amém. E nós não publicamos isso, não é nosso trabalho, mas Deus está fazendo milagres. Ainda acontece. Amém. Acontece. Amém. Acontece aí bem. Yeah. Feiticeiros deixam de feitiçaria. Sempre a igreja. Yeah. Bêbados, pessoas que fumavam. Meu Deus. Fumava. Eu não posso largar cigarro. A uma pega um fundo e disse, muito obrigado. Depois de orar, eu já não fumo mais. Havia um irmão que passava em frente à nossa igreja, por causa do nosso irmão mesmo. Ele, infelizmente, estava nas trevas. Quando ele passasse em frente da igreja, ele lançava impropérios, como Saul fazia. Insultava israelitas, né? Ele passava, nesse momento de pobreza, nas igrejas mal feitas. Vocês estão ouvindo? Sabe que esse velho estava metido impropérios. Hoje esse irmão é evangelista. Amém. Não é milagre? É quando dá testemunho, como é que as pessoas ficam? É tão bom. Depois, como é um homem que gosta, é grande, volumoso, forte, grande, quando ele levanta para falar, dar testemunho até para a história. Mas ele parava em frente, bêbado, mal cuidado, agora casou, organizou sua Graças a casa. Deus. É evangelista da igreja. Ele Amém. prega a palavra Amém. que ele combatia. Isso não é milagre? É milagre, A sociedade é está milagre. aqui. E ainda há milagres. Amém. Amém. Eu ainda acho que também é um privilégio e também uma ação do Espírito Santo. Nós temos essas pessoas que ainda têm essa possibilidade de abrir-se e colocar as suas feridas ali expostas. E nós temos o privilégio de cooperar com o reino de Deus para ajudá-los nesse processo de recuperação, nesse processo de cura, de perdão, que é muito essencial, que eu acho que também é uma das partes mais difíceis nesse processo de cura. E para mim é muito interessante porque uma coisa que eu gosto muito da minha comunidade é que nós sempre temos esse espaço. Nós temos vamos dizer que é um evento que nós fazemos, nós chamamos de Roots. E nesse evento nós falamos muito sobre algumas questões básicas, com muitos que são novos convertidos, né? E falamos sobre paternidade, explicamos sobre o que é. Então nós começamos a ver as pessoas se abrirem porque elas já entendem pelo menos o significado da coisa, sem tu saberes que tu tens aquele problema, não tens como tu te abrires. Então nós explicamos o que é paternidade, falamos sobre pais presentes fisicamente, mas que são ausentes, feridas da alma. E depois disso passamos para a ação prática, que é orar e depois perdoar. E nós vemos as pessoas a desmancharem-se no chão, algumas até manifestam, porque sem percebermos, essa questão de paternidade também dá legalidade a Satanás para fazer algumas coisas nas nossas vidas. Porque há feridas, não há perdão. Então, Satanás está ali, está a mexer, está ali a dizer na tua mente, teu pai não te ama, você não é amado, ninguém nunca vai te amar, nenhum homem vai te amar e todas essas questões. Então, esse papel que nós temos como crentes, como igreja, é fundamental. Porque as pessoas precisam ser curadas. Eu acho que todos nós que passamos por isso, né? Então, crescemos em lares talvez que não têm amor, mas hoje sabemos da paternidade, da importância da paternidade, principalmente de Deus, porque Ele supre essas necessidades. Nós temos essa possibilidade de fazer as mesmas coisas para as outras pessoas, de ensinar as coisas para as outras pessoas. Como o pastor disse, ensinar que, ok, teu pai não te tratou bem, eles podem dizer que não te amam, mas tu podes continuar a ser um bom filho, né? Fazer o teu papel. E também não transferir essas feridas para Deus, porque essa é outra questão. Nós temos muitas pessoas que conhecem Deus como Deus, mas ainda têm dificuldade de olhar para Deus como Pai, por causa de uma imagem que nós temos do nosso pai biológico. Então, não temos essa amizade com o Espírito Santo, não conseguimos falar com Deus como Pai. E eu também já vi isso dentro da igreja. Algumas pessoas já dizem, eu não consigo olhar para Deus como Pai. Eu olho para Deus como Deus, aquele lá em cima, todo poderoso, mas... E como pai, ainda tem dificuldade de experimentar. Não, acho que é um papel muito importante para nós, como igreja, para nós, como ministros de Deus, de trazer esta visão do reino dos céus, da paternidade, tanto da parte biológica, mas também da paternidade de Deus. E isso é um dever da igreja. E é por isso que a igreja está aqui. Amém. Lembra no Sermão do Monte, Mateus 5,
quando Jesus diz que, olha, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a bússola do mundo. Amém. E nós devemos fazer muito bem o nosso papel. Há tanta coisa que não requer muito esforço, quer apenas presença. Amém. E presença firme. Porque, olha, não há nenhum, vamos dizer, cientista. Quem inventou televisão é um cientista. Quem inventou rádio é um cientista. Mas o dono da igreja é Jesus. Amém. Então, ele criou a igreja. E ele criou a igreja para ainda estar presente na terra através da igreja. Amém. Então, quer queiramos, quer não, a igreja é uma entidade. É uma... Oh, Jesus Cristo. Como gosto daquelas palavras de Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Querida, nós somos embaixadores aqui. Amém. Com ou sem credenciais. Mas há quem já nos credenciou. Amém. E nós representamos a Cristo aqui. Nós somos a autoridade divina deste mundo aqui. É a representação. Nós somos, vamos dizer, plenipotenciários. Porque Deus nos conferiu esse poder. Olha, quando Jesus ele está para ascender, ele diz, eis que vos envio, porque eis que me foi dado todo o poder. E eis que permanecer aqui até que do alto seja cheio. Amém. E aí vocês ser-me-eis testemunhos. Amém. Não, nós somos testemunhos de Jesus. Não somos, como o povo diz, somos a carta aberta, Amém. o livro aberto. Então, nós equilibramos o mundo. A igreja, o mundo, oh Jesus, o mundo precisa mais da igreja do que a igreja do mundo. Amém. A igreja está para ajudar o mundo. E o que o mundo vai ter a igreja? A igreja tem tudo. A igreja tem o céu. A igreja. O mundo tem o quê? Tem perdição. O mundo precisa de igreja. Então esse é o nosso papel, de continuarmos a brilhar aqui na terra, falarmos essas palavras que são palavras de letras, mas são palavras que têm algum aroma, que têm algum sentido no coração de quem está a nos ver. Pode ser que esteja aqui alguém a nos ver com uma situação de dificuldade, com uma situação de incompreensão, com um lar em destruição, se calhar até a pensar em se suicidar, dar tempo da sua vida. Acha que a sua vida não tem sentido? É verdade, não tem, mas tem alguém que dá sentido à vida. Esse é alguém que nós falamos dele. Amém. É a pessoa de Jesus. Amém. Todo lar que tem Jesus tem equilíbrio. Amém. Pode ter problemas, mas tem a razão Glória a Deus. fundamental da sua existência. Eu queria acrescentar uma coisa. Não é muito bom e não vai dar certo se você tem o teu pai biológico e por um motivo qualquer tenta ignorar o teu pai biológico porque acha que está ligado diretamente com Deus. Meu Deus. Yeah. Está a perder tempo. É verdade. É Deus que disse honra a teu seu pai pai. e a tua mãe. É. E mesmo que o teu pai e a tua mãe tenham algum problema consigo que você acha, se você se conecta com Deus, honrando o teu pai e pedindo Deus, o meu pai tem este problema. Eu sei que para Deus nada é impossível. Amém. Transforme o meu pai naquele pai segundo Deus. Eu vou ficar feliz consigo. Não. Toda pessoa, mesmo na igreja, alguns irmãos pastores como nós, que já foram consagrados, não conseguem reconhecer os teus pais Meu Deus. espirituais. Meu Deus. Porque eu posso, eu faço, eu tenho igreja, eu nunca vai funcionar. É verdade. Você é obrigado a honrar o teu pai Amém. e você vai ver bênção. Amém. Há uma coisa que eu aprendi do pastor Remígio, e acho que já lhe disse. Ele tem umas histórias bonitas que eu sempre, quando falo, pego uma coisa. Uma das coisas que peguei lá atrás é que ele disse: o filho nunca sabe, quem sabe é o pai. Porque o pai tem experiência de vida. O filho tem aquela energia, tem a força, se calhar tem a escola, que o pai não tem isso. Mas o filho vai trazer teoria. O pai, pela sabedoria da vida, meu filho, não faça isso. Sabe, aqui não tem contemplação. Você não sabe nada, você.
Eu sou do pai, eu sei. Então, você vai ignorar quem sabe. Não. É como você está doente, vai ao médico, procura uma ajuda médica, né? O médico diz para a menina, toma este comprimido, as 12, toma estes 18. Você sabe, esse médico, Não sabe nada. 12, 18, eu vou tomar os dois de uma vez. Menina, você vai se matar. Você não sabe, ele estudou. Eu gosto é Rodrigo. Ele diz, eu não posso discutir com quem não estudou. Porque o que eu estou a falar, eu estudei. Então, alguém vai estudar. Não é assim. Não posso, vou me calar. Porque ele está usando a teoria de que ele você pensou ou sonhou alguém, mas eu estudei. Senhor, faz assim, toma as 12 e as 18. Agora vem alguém, não, eu sei, vais tomar 2, a minha dor de cabeça passa. Então toma lá. Isso é verdade. Toma lá. Porque o conhecimento nos traz alguma autoridade. E nós temos o conhecimento que Deus nos dá, a sabedoria, que nos dá autoridade. Sabe você o que significa você dizer um demônio, sai? Yeah. Um demônio que açuclina uma família inteira. Você chegar assim, franzina como demônio, sai! Isso é uma super autoridade. Que alguém está a confiar. E você está ali como. Estamos vendo a Naima. Não é Naima coisa nenhuma. É alguém que está dentro da Naima. Amém. Está a dizer, isso como é bonito. Está a dizer para alguém que entrou injustamente numa vida. Você que entrou injustamente, vai embora. Sai. E isso acontecer. É isso mesmo. Amém. Nós estamos a caminhar para o final do nosso episódio, infelizmente, mas eu tenho uma pergunta e depois algo muito interessante que nós vamos fazer diferente neste episódio também. Uma pergunta bombástica, só para nós terminarmos o episódio. Os pais devem ou não pedir desculpas quando erram? É claro que deve. Deve, é óbvio, né? Não é pai que erra, o filho que erra. É o homem, é a pessoa. Então, se você falhou, dê desculpas. É óbvio, né? Amém. Eu diria que quem não peça desculpas acha que não era. E se você acha que não era, já errou. Amém. Só por pensar. Né? Sim, só para pensar que não era, já era. Quem não era, é só Deus. E veja que na oração, Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É que nos ofende. Agora, se você não pede desculpa, então não peça. Se você não sabe render, reconhecer, então não peça desculpas a Deus. Amém. Homem nenhum, em nenhum momento, vai se achar na posição de estar a acertar tudo que diz, tudo que faz. Em algum momento para. Eu tenho essa coragem, falo. Se você vê que eu estou a falhar, me amostra. Isso. Porque eu sei que posso estar a falhar. Me amostra, fala comigo. Eu sou pastor, sim. Eu sou pai, sim. Eu sou avô, sim. Mas posso ainda errar. Então, se você vê que alguma coisa estou a fazer do errado, com carinho, amor, me chama. De tal maneira que eu, quando vejo você a falhar, eu te chamo, meu filho, você não deve vestir assim. Mas não tem nada a ver. Não tem a ver, sim, senhor. Eu vou dizer, não deve vestir assim. E eu acho que não está bem. E eu vou te ajudar. Então, o pai deve sim pedir desculpa. Porque eu, em algum momento, quando eu falo, a minha esposa, digo, mãe, me perdoa. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, não tenham medo de pedir desculpa. Pais, peçam desculpa quando for necessário. E como eu disse, vamos fazer uma coisa muito interessante hoje, porque nós sabemos que pais e filhos estão a assistir-nos e nós queremos também orar por essas pessoas. Então, eu quero pedir ao pastor Balango para orar por filhos que estão feridos, que talvez até hoje têm dificuldade de amar os seus filhos, de amar os seus pais e de perdoar. E depois ia pedir ao pastor Book para orar pelos pais, né? Queremos orar por esses pais que têm dificuldade de expressar amor, de amar como Jesus amou ou ama-nos como filhos, né? Não queremos que essas pessoas, tanto os pais como os filhos, sejam restaurados. E nós queremos, não só que esse podcast é para ficarmos todos felizes para ver, mas nós queremos no impacto espiritual que isso pode trazer na vida dessas pessoas. Então, vamos pedir o pastor Paulo Balango primeiro para orar pelos filhos, depois pelos pais. Senhor, muito obrigado. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Amém. Quando nós lemos a profecia de Isaías
sobre o nascimento de Jesus, a profecia diz: eis que um filho vos deu. Senhor da glória, quero colocar nesta hora, neste momento, neste lugar, independentemente da hora e do local onde a pessoa esteja a visualizar este programa, peço uma bênção para os filhos. Amém. Senhor de toda a glória, olha para aqueles filhos que estão feridos, magoados, Senhor, e não conseguem perdoar. A ferida é tão profunda que não pode sarar. Rei da glória e príncipe da paz, Deus do impossível, começa a regenerar. Brota um coração novo, Senhor, neste filho, e que possa transmitir amor que até pode não ter recebido do seu progenitor, mas permita, ó Pai, que ele ame os filhos. Veja nesse filho, ó Pai, que está confuso, não sabe o que dizer do seu pai e também dos seus próprios filhos. Meu Pai, coloca nesse filho um coração novo. Senhor, semente com o amor, que o teu Espírito Santo possa reinar e que o fato de não ter tido um bom pai não torne ele um mau filho. Senhor, por favor, abra a mente e, sobretudo, o coração dos filhos. Torna nossos filhos sábios, inteligentes, que te conheçam, que te sirvam, Rei da Glória, que vão lutar para que a tua igreja cresça, que vão lutar também por esta nação, Senhor da Glória, que não somente politicamente, mas também espiritualmente está doente. Meu Pai, coloca o seu poder no coração dos filhos, dê autoridade, levante filhos e filhas que vão levantar e vão proclamar a palavra do Senhor, não somente ativistas, meu Pai, sociais, ativistas cívicos, mas também ativistas espirituais que vão levantar, vão fazer uma guerra contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade. Vão ficar em pé, vão ficar na brecha e vão pedir por esta nação. Senhor, sare nossas casas, nossos lares, nossas famílias, que todo o mal seja espantado, saia, Rei da Glória, e o teu nome seja glorificado. Meu Pai, eu peço e eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Amém. Soberano e eterno Deus, Deus ontem, hoje, eternamente Deus, graça te damos. É momento de orar pelos pais. Pai, dê-nos o privilégio, a oportunidade de olhar para Deus. Sim. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus que é Pai. Pai, eu quero correr e ir ver a Escritura quando fala do filho pródigo que pediu a parte da herança. E a Escritura diz que ele foi, gastou tudo lá. E quando tudo acabou, disse, na casa do meu pai, Aleluia. há conforto, há comida. E foi lá correndo. A Bíblia diz que quando o pai viu o filho de longe, ordenou, tragam água, lhe dão para banhar, novas vestes, um anel, sacrificou o novilho, abraçou o filho, beijou. Que todos os pais que estão assistindo este podcast, que possam tomar aquela posição de sacerdotes no lar e que possam orar pelos filhos. Sim. Alguns filhos estão em drogas, estão em bebidas, porque acharam que em casa eram rejeitados. Que os pais tomem posição, chamem os filhos. Senta, diz, filho, eu te amo. Oh, meu Jesus. Onde eu falhei, me perdoa. Eu te amo, filho. Sara, cura, Pai, aquelas feridas abertas, ó Pai, por algum mal-entendido, por alguma ação que foi feita de uma maneira errada que não foi entendida. Pedimos ao Pai Santo que os pais assumem a posição de pais na realidade. Alguns filhos estão ofendidos porque a convivência do casal não é boa. E um filho olha para o pai que está a espancar a mãe, para a mãe que não está a fazer bem para o pai, e o filho fica indignado. Te peço, Senhor, que os casais possam viver aquele amor real. Isto vai trazer com que os filhos possam ver os pais de boa maneira e aí sejam sarados. Te agradeço, Pai, por esta oportunidade, este privilégio. Que pais, Pai, assumem Sim. a paternidade. Amém.
que os pais assumem o pai a liderança Sim. e que o país de Moçambique e onde possam nos assistir possam ser sarados. Em nome de Jesus. É no nome do teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos pela fé, agora e por todo sempre. Amém. 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 Muito obrigado por esse momento maravilhoso que os pastores nos proporcionaram. Creio que vocês foram abençoados e estarão sendo abençoados por este podcast. Nos vemos no próximo episódio e não se esqueçam de assistir. Até mais!